Com o Moto X4 caindo de preço e batendo na casa dos R$ 1.100 e o Moto G6 novinho em folha também saindo por esse preço, qual que vale mais a pena atualmente? Deixa eu te explicar direitinho entrando a fundo nas especificações. Independente da sua escolha, tem links na descrição e lembre-se de usar o comparador Escolha Segura, uma extensão de Google Chrome que compara preços nas principais lojas do país, te deixa testar cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas de preço para você sempre pagar o menor preço. A ideia é você sempre sair ganhando e claro, bora pro comparativo. Assim como eu comentei lá no nosso vídeo do Moto G6 Plus versus o X4, se olharmos os aparelhos apenas pela sua aparência, quase não perceberemos diferenças. Aqui elas são menores ainda, sendo o Moto X4 mais achatadinho por conta da sua proporção 16:9, uma solução bem 2017, por assim dizer. De resto, é tudo igual, acabamento em vidro bastante clean e que pega bastante marcas de dedo, chanfros laterais para melhorar a pegada e claro, a câmera de Minion com os dois olhinhos. Os dois possuem entrada para fone de ouvido e o conector USB-C na parte de baixo, além de alto-falantes na parte frontal, virados para você e logo acima da tela. Os botões de volume e power ficam na lateral e as bandejas de chip na parte de cima. Felizmente, temos um avanço no Moto G6 que te permite usar 2 chips mais um cartão microSD, coisa que o X4 não faz por ainda usar uma bandeja híbrida. Então, ou você coloca um microSD e um chip ou 2 chips. O sensor biométrico dos dois está localizado na parte frontal abaixo da tela e o X4 leva vantagem por ter uma área de contato maior que eu particularmente não entendi o porquê do G6 diminuir, afinal as bordas continuam grandes o suficiente para acomodar um botão mais largo. Por outro lado, uma grande vantagem do X4 é a presença de certificação IP68, o que significa que ele é resistente à água e pode ser mergulhado a até 1,5 m de profundidade por 30 minutos. No geral, os aparelhos têm quase a mesma largura, mas o G6 é 5 mm maior, por ter uma tela de 5.7 polegadas com proporção mais alongada. Enquanto isso, o X4 carrega uma tela de 5.2 polegadas. E apesar de não ser muito diferente, as bordas das telas são menores no G6, justamente para acomodar esse display maior. Ainda sobre a tela, os dois possuem proteção Gorilla Glass 3 e utilizam um painel com tecnologia IPS LCD, que entregam ótimos ângulos de visão, uma saturação muito equilibrada e brilho já bem equivalente entre os dois. Como eu comentei, o G6 Plus tem uma tela que funciona melhor em lugares abertos por ter mais brilho, mas no caso do G6 não temos isso e ele fica bem perto do X4 mesmo. Outro ponto onde esses aparelhos são deveras parecidos é no software, já que por estar recebendo atualizações pro Android Oreo, o X4 se equipara ao G6, que já sai de fábrica com a nova versão do Android. São dois aparelhos da Motorola com os mesmos ícones, a mesma launcher e interface no geral. Os dois contam com os motoações, que nada mais são que atalhos que abrem a câmera girando o pulso, ligam a lanterna balançando e ativam outros gestos. O Mototela mostra informações na tela mesmo com os aparelhos travados, o MotoKey te ajuda a guardar senhas e fazer login nos serviços usando somente a sua digital e claro, o principal diferencial é o Moto Voice, que ganhou algumas funcionalidades mais complexas de assistente lá no G6, um diferencial que deve ser melhor trabalhado pela Motorola nos próximos anos. Sinceramente, existe uma probabilidade maior do G6 ser atualizado por mais tempo, até porque ele é mais atual, então se essa é uma preocupação sua, vá de G6. Com relação à performance, o X4 claramente tem vantagem. Apesar dos dois modelos trabalharem com 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, com aquele probleminha lá do X4 de ocupar um monte de espaço já ter sido resolvido em atualização, o X4 acaba tendo um processamento melhor, de uma série acima e que, putz, eu prefiro bem mais. O Snapdragon 630 tem 8 cores de 2.2 GHz, contra 8 cores em 1.8 GHz do Snapdragon 450. 400 Hz parecem pouco, mas dão de 15 a 20% a mais de rendimento para o chipset do Moto X4, coisa que no dia a dia de uso fez diferença para mim. Jogos como Breakneck, que sentem um pouco de quedas de frames no 450, vão de boa no 630, que tem um espaço para respiro. Conforme o Moto G6 deu uma melhorada no gerenciamento de RAM nas últimas atualizações, ele passou a entregar um desempenho melhor, mas ainda tá um tiquinho estranho, então eu iria de X4 se você se importa com isso. A grande diferença desses dois modelos vai ser percebida ao longo do tempo, quando o Android P começar a ser distribuído e exigir um pouco mais do equipamento que você escolher. Nesse ponto, o X4 pode até levar uma vantagem e te deixar mais tranquilo.
Os dois equipamentos aceitam Wi-Fi de 5 GHz, contam com Bluetooth 4.2 e um GPS que saiu muito bem nos testes, mas só o X4 vem equipado com NFC, possibilitando usar o pagamento via Android Pay. A parte boa disso tudo é que os dois são equipados com baterias de 3.000 mAh e carregador turbo de 15 watts, já disponível na caixa, o que possibilita carregá-los em 1 hora e 40 minutos em média. Como a tela do G6 é maior e ele tem a mesma capacidade do outro, o X4 leva melhor em tempo de tela, alcançando 8 horas contra apenas 7 do G6, que por ter um chipset mais fraquinho, também consome mais na hora de jogar. Nenhum dos dois aparelhos surpreende, mas dá para chegar no final do dia. Mas se você chegou até aqui já percebeu que falta falar de câmera, certo? Pois então, deixe seu like e um comentário aqui embaixo que ajuda bastante a gente e bora comentar sobre elas. Enquanto o Moto X4 usa um sensor de 12 megapixels e abertura f2.0, além de uma lente secundária de 8 megapixels com abertura f2.2, que tem um ângulo mais aberto de 120 graus, o G6 vem com um sensor de 12 megapixels e abertura f1.8, além de uma lente secundária de 5 megapixels com abertura f2.2, que só é usado para fotos preto e branco e que ajuda na hora de desfocar o segundo plano da imagem. Nos nossos testes, deu para perceber que o X4 entrega um resultado mais nítido e consegue equilibrar melhor as cores da foto, com um tom mais realista, apesar do HDR não ser tão bom assim. Nos dois modelos, o resultado em baixa luz fica bem fraco e com bastante ruído, apesar do G6 se sair ligeiramente melhor no pós-processamento. No modo retrato, os dois apresentam um resultado decente, porque enquanto o Moto X4 consegue melhor nitidez e contraste, o G6 lida melhor com as cores da pele, estourando menos as áreas claras e apresentando uma pele mais agradável, parecendo aquele modo Beautification da Xiaomi, sabe? Na câmera frontal, o X4 basicamente leva melhor em tudo: definição da foto, cores menos contrastadas e, claro, capacidade de tirar melhores fotos em baixa luz. Não tem nem o que falar. Eu, aliás, achei as câmeras frontais dos novos Moto G6 bem fraquinhas, utilizando artifícios como aumento de contraste e saturação para parecer melhor, mas que no fim mais me incomodaram do que ajudaram. Na parte de vídeo, o Moto X4 leva vantagem por conseguir gravar em resolução 4K ou em resolução Full HD com 30 e 60 frames por segundo respectivamente, enquanto o G6 só grava em resolução Full HD com a mesma taxa de frames. As duas câmeras têm uma nitidez muito similar em Full HD e no slow motion funcionam de maneira idêntica, apesar do G6 possuir um crop na imagem final por usar um espaço menor no sensor. Para gravar em slow motion você precisa mudar para resolução HD, mas o X4 tem mais qualidade, além de não precisar chegar para trás e reenquadrar o objeto por conta do zoom forçado do G6. Tá, mas qual que eu pego, Bruno? Se você procurar câmera e desempenho, o Moto X4 claramente leva vantagem, batendo de frente com o G6 Plus, mas com um preço bem mais abaixo. Ele fica para trás na tela, que é 16:9, e na possibilidade de atualizações futuras de software, já que é mais antigo. Mas na boa, eu ainda recomendo, afinal temos NFC e vídeos em 4K por aqui. O G6 mesmo só vale se você quer essa tela de 18:9 e ponto final. Ele não tem as possibilidades de câmera wide nem câmera frontal, a bateria fica um pouco para trás e poxa, o Moto Voice é legal, mas ainda não é tudo isso. Mas fique atento para os modelos mais atualizados do X4, que já vem com câmera corrigida, afinal a primeira leva do aparelho não focava corretamente na câmera frontal. Se você ficou interessado em qualquer um deles, tem links na descrição, tem review completo, tem comparativo com outros modelos e claro, não se esquece de deixar um like e comentário por aqui. Ah, e também você pode se inscrever no canal porque tem muito vídeo saindo toda semana, aliás, todo dia. Então é isso, meus amigos, e até mais!